Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No Repórter Rural desta semana, vamos falar sobre agricultura urbana, para entender como se dá o cultivo e a plantação nas grandes cidades. Vamos mostrar um casal que tem mais de 600 vidros de conservas em casa. E vamos conhecer uma rede de agricultura familiar que se formou no Brasil durante a pandemia. A produção garante a segurança alimentar de milhares de famílias no Brasil. É um trabalho de solidariedade que vamos acompanhar no documentário do canal Saúde. E tem mais, vamos mostrar as boas práticas no cultivo de mandioca. E aprender como fazer uma alimentação alternativa para as abelhas. Viu só, né? Esse programa tá imperdível, fica com a gente, o Agronacional tá só começando. Vamos começar o programa de hoje falando sobre a agricultura urbana. A repórter Mariana Tocarnia mostra o que está sendo feito nas grandes cidades no cultivo e plantação de frutas e hortaliças. Como podemos definir o que é agricultura urbana? Essa é a primeira reportagem da semana do Repórter Rural. Confere aí. Plantas e concreto. Quem disse que a agricultura não pode conviver com edifícios? Tanto pode que tem nome: agricultura urbana. Embora pareça algo simples de se explicar, esse termo pode ter vários significados. Eu acredito na agricultura urbana como uma forma de voltar a nossa saúde, que a gente foi perdendo nesse dia a dia da cidade. Assim, a gente tem assim, muita dificuldade, né, de se alimentar bem, de ter uma alimentação saudável. Para mim é tudo, né? Que a gente faz a parceria com os pessoal, então a gente reda ela toda, cultura urbana, entendeu? A agricultura urbana é praticada principalmente em terraços, pátios ou hortas urbanas. Geralmente é voltada para o consumo próprio ou para a venda em pequena escala em mercados locais. Em termos bastante conhecidos, são chamados quintais produtivos. Essa palavra quintal, eu acho que ela é muito simbólica, né? Porque ela remete tanto àquela cidade do passado, onde as casas tinham quintais, tinham espaço no entorno, né? Ou como se fala também no arredor da casa, mas ela remete também para uma agricultura que é possível de ser reinventada, né? Que ela pode ser cultivada em espaços menores, que pode ser cultivada muito focada também na questão da solidariedade entre os vizinhos, de relações de vínculo com a natureza, de mobilização comunitária, né? e de complementação da alimentação, né? Das famílias, né? De subsistência, e também, que é uma experiência muito marcante do Rio de Janeiro, é a expressão econômica dessa agricultura, né? Apesar dela ser produzida nos quintais, a gente tem quintais que são reconhecidos como quintais orgânicos, eles são certificados, né, pelo sistema de participativo de garantia, e estão fazendo feiras, né? Então, a gente pensa muito nessa questão da multifuncionalidade da agricultura, né? Ela tem múltiplas funções, mas ela tem também expressão econômica. Então, eu acho que a agricultura urbana no Rio de Janeiro é pensar essa agricultura nos sertões, nos quintais, nas favelas, né? A agricultura urbana é toda a agricultura feita dentro da cidade, toda a agricultura feita no espaço urbano. É uma agricultura que ela, não só a localização dela no espaço urbano, mas a relação dela com o espaço urbano. Toda atividade agrícola, né, desde os plantios em laje, em potes, em espaços, né, aproveitados, terrenos baldios, hortas escolares, hortas em instituições, né? Tem horta em shopping center, né? Tem diversos tipos de agricultura urbana, vamos chamar assim, tá? Mas é uma coisa que passou a receber uma atenção, né? Porque a gente está muito acostumado com a agricultura
a agricultura do espaço rural, né? Quer dizer, um espaço distante, longe, em que a gente visualiza a agricultura. Mas a agricultura urbana ela traz para a reflexão, né, da sociedade que mesmo dentro da cidade a gente tem práticas agrícolas, né? Mesmo que seja uma bananeirinha no quintal, mesmo que seja, né, um vasinho de planta, né? Hoje em dia muita gente gosta de plantar um manjericãozinho no seu apartamento, né, na sua casa. É uma agricultura urbana. A diferença entre a agricultura urbana e a rural é quase uma linha no mapa. Na agricultura urbana, o cultivo é realizado dentro das cidades e nas periferias, em áreas metropolitanas definidas por lei. Já a rural é toda a agricultura realizada fora desse limite. No Brasil, não há dados nacionais atualizados de quantas sejam as hortas urbanas, nem de qual é a área total plantada dentro de perímetros metropolitanos. Há, no entanto, evidências de sobra de que esse plantio existe e da relevância dele para o consumo local. Existem inúmeros projetos, tá, Brasil afora, de agricultura urbana, e já antigos, tá? Alguns mais antigos, né? Agora, eu diria que não tem uma sistematização, uma informação, né, unificada, né, organizada sobre quantos agricultores urbanos tem no Brasil, a soma desses agricultores urbanos, das suas áreas, né, quanto isso corresponde, qual é a produção, volumes de produção da agricultura urbana. Então tem muito ainda um vazio de informações sobre a agricultura urbana, tá? Ao mesmo tempo que tem muitos projetos, tem muitas iniciativas e de tipos muito distintos, né? Tem jovens hoje em dia na cidade, né, que nasceram e cresceram na cidade e que estão ocupando praças públicas, né, para fazer canteiros e plantar, no sentido de estabelecer um outro contato com a natureza, com a agricultura, com o seu próprio alimento, né? Mas isso está muito pouco mapeado, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Se olhar com cuidado, é possível ver espaços verdes nas cidades que estão sendo usados para o cultivo. Eles podem estar em vasos próximos a janelas de apartamentos ou mesmo em hortas comunitárias em praças. Para começar a plantar, Márcio explica que é preciso apenas uma condição: vontade. Juntar um grupo interessado no cultivo e escolher um espaço público também pode ser uma opção. Para fazer uma horta no espaço urbano, em primeiro lugar você tem que ter vontade, querer, né? As pessoas às vezes acham que fazer uma horta precisa de conhecimentos técnicos muito apurados, precisa de uma informação, né, que elas não têm. E alguns elementos, que é uma coisa muito simples, né? Você precisa daquilo que a natureza te dá, né? Você precisa de sol, né? As plantas vão precisar de sol, você precisa de terra. Então, se o seu espaço for todo cimentado, você vai precisar encontrar um recipiente, né? Tem gente que planta num carrinho de mão antigo, em pote de vasos, até garrafa PET, né? Tem gente plantando nos mais diversos recipientes. Aí você vai ter que introduzir uma terra ali dentro, né? Em alguns casos você vai precisar comprar uma terra se você não tem absolutamente nenhuma terra. Água, né? Água que você vai precisar molhar as plantas e as mudas e as sementes, tá? Muitas das mudas e as sementes a gente vai encontrar numa casa de plantas, vai encontrar trocando com os vizinhos, às vezes alguma planta que você compra no sacolão para comer em casa, muitas delas podem ser aproveitadas como mudas. Na hora que começa e bota a mão na terra, né, a coisa vai acontecendo, aí você vai se deparando de verdade com as dificuldades e aí sim a informação mais técnica vai ser necessária. Mas para começar, tá, é a vontade de encontrar um espaço. Se tiver, né, outras pessoas que tenham vontade para você se juntar e fazer junto, é ótimo, né? Ah, mas todo mundo pode fazer. No próximo programa, a gente continua acompanhando a repórter Mariana Tokarnia, que nos mostra como tornar lucrativa essa produção caseira na agricultura urbana. Aliás, para quem pretende ganhar dinheiro aproveitando ideias simples e caseiras, vale a pena conhecer a história de um casal de agricultores que criaram mais de 600 vidros de conservas em casa. Dá só uma olhada. Um casal de agricultores aposentados da Embuia tem uma regra própria: aproveitar o máximo possível os itens produzidos no sítio. E olha só, eles têm levado o assunto muito a sério, tanto que o estoque está gigante. Olha só.
Entre as árvores à margem da rodovia que dá acesso a Leoberto Leal está a propriedade da família Erhard. O seu Ego e a Dona Maria são dois entusiastas quando o assunto é diversidade. O pomar está cheio de frutas dos mais variados tipos. Mas quando nós plantamos isso aqui, uma pessoa perguntou para ela: tia, por que vocês querem tantos pés de laranja? Nós queremos para nós queremos para os passarinhos, nós queremos que as crianças também roubem. A sobra a gente leva lá para o abrigo Mão Amiga, né, dos velhinhos. A gente leva também. Então tudo se aproveita, né? E o pêssego também, eu faço a conserva e faço a geleia. Aqui vale aquela frase de Lavoisier: nada se perde, tudo se transforma. Dá para imaginar que só na cozinha eles têm mais de 600 vidros de conserva e tudo produzido em 2 meses. Quando eu me casei, eu já levei 2 dúzias de vidros junto, achei maravilhoso e continuei, como a gente era da roça, colhi as coisas, aí eu comecei a fazer. E daí nunca mais faltou conserva na minha casa. Todo ano dá essa carência, né, de fazer, essa vontade. Só que é claro que nos últimos tempos eles estão um pouco mais empolgados do que o normal. A gente foi fazendo, foram achando bonito, foram levando e continuou. O pessoal começou a dar os vidros de presente para a gente, fomos lavando e botando, e muita fruta, todo mundo ligava para ir buscar, sacada de beterraba, sacada de fruta, sacada de tudo. Aí a gente foi se empolgando e fazendo. Pêssego, beterraba, pepino, couve-flor, pera, abacaxi, cebola branca, cebola roxa. Tem variedade que não acaba mais. Eu tenho 600 vidros, mas você não vai achar 2 da mesma raça junto. Sempre um tipo do outro. Não tem 2 vidros juntos. Sempre tem um separado do outro. Pode passar que você não vai encontrar. E se tirar ali do meio um ou outro, você pode ir embora. Mas se eu correr o olho lá, eu já vou perceber que foi mudado. E sabe qual a intenção de tudo isso? Na verdade, são 3. Inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, ter mais qualidade à mesa e também presentear. Você pode ter certeza que a gente faz isso com amor, pouco para os outros, quando vêm aí, que nós ganhamos muita visita, sabe? Então eles vêm, escolhe o que vocês querem comer. Não é para nós, é para o pessoal que chega assim, sabe? E as curiosidades e farturas do sítio não param por aí. Pelo trabalho na cozinha, a Dona Maria é conhecida no município inteiro. Do forno, ela tira rosca quentinha para o café e também mais. Ó, e você que está assistindo essa reportagem, consegue imaginar o que é isso daqui? Não parece, mas é um pão de milho. Dona Maria, que história é essa, pão de milho redondo? A ideia, posso contar? Pode contar, partilha É que o tinha teu segredo. muita criança, muito sobrinho, muito vizinho, as crianças eram muito unidas e os domingos eles vinham para fazer piquenique. E eu sempre queria alguma coisa diferente para eles não aparecer de volta, passar a tarde do domingo, né, fazendo piquenique. Aí eu imaginei, cortei isso aqui para fazer bolo. Aí eu enfeitava assim para cada criança um bolinho enfeitadinho, redondinho assim, eles achavam maravilhoso. Aí um dia eu fui fazer o pão do milho. Aí não coube na forma. E eu com pena de jogar a forma, eu vou usar a forma do bolinho das crianças. Usei, o pão ficou lindo, maravilhoso, mais macio, mais gostoso. É onde eu continuei fazendo muitas latinhas e faço tudo aqui. Então isso aqui é uma latinha de café, né? De café. E a senhora só bate, tira a parte de cima, bate. Bato numa madeirinha, porque tem que ficar assim, ó, lisinha, né? Pra poder Sim. engraxar e o pão pular pra fora. Vocês viram como ele solta bonitinho? Aham. É. Tem que queimar a latinha quando nova, senão ele gruda muito. Tem que queimar, eu boto no fogão a lenha, queima bem a latinha, aí depois passa a gordura e faz. Então é isso daqui que vocês dois gostam. E que- Geleias ao fundo, conservas, mesa farta, receber visita. É isso que é bom? É isso que é o gostoso da nossa vida. Poder fazer, né, para todo mundo que chega para visitar a gente, né? Vem muita gente da cidade que gostam de vir no interior para comer as coisas diferentes que a gente faz. Isso é coisas de gente antiga, né? E como é bom você sentar na mesa e você ter as coisas para comer, né? Como muitos
nem pensando de ter isso para comer. Isso nós sempre pensamos. Nós não pensamos só na nossa mesa farta, nós pensamos naqueles que também não têm. Que se a gente pudesse ajudar essas pessoas. E como tem gente que poderia ajudar. Por enquanto a gente ainda pode comer as coisas boas que a gente faz, porque a maioria das pessoas são proibidas. O médico, depois, quando elas podem fazer e comer, não pode mais, porque faz tem mal. que aproveitar enquanto pode. Enquanto pode, é. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o trabalho de quem atua na agricultura familiar e ajuda na pandemia. Você vai ver ainda as boas práticas no cultivo da mandioca e uma alimentação alternativa para as abelhas. Fica com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Agronacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E em meio às dificuldades enfrentadas por tantas famílias durante a pandemia, a agricultura familiar aparece como opção para enfrentar a fome. É o documentário Solidariedade, cedido gentilmente pelo programa Curta Agroecologia do Canal Saúde da Fiocruz. Eu nasci aqui na comunidade, desde pequeno, aos 14 anos, comecei já a ter uma roça, fazer uma roça de mandioca, de feijão. E hoje estou com 53 anos e continuo na roça produzindo, como vocês estão vendo aqui, a nossa roça diversificada, né? Nossa fartura, a nossa segurança alimentar sempre foi construído pela nossa mão. E o prazer, fico bastante emocionado quando eu vou na entranha da terra, tiro um pé de macaxeira que está lá na terra e descasco essa macaxeira, boto na panela e de repente você bota num prato um alimento delicioso, saudável. Acho que essa é a grande riqueza da agricultura familiar e de quem está no campo. Tem coisas que talvez até eu me perdo em dizer a grande quantidade de alimentos disponível para a gente e que a gente acaba vendendo. Por exemplo, quando chega a pandemia, a gente tem problema muito sério, né, com relação à baixa muito grande. Tivemos que se resguardar. Eu aqui mesmo tive muito feijão que teve que secar, o feijão macaça. O Polo da Borborema é uma articulação de 14 municípios junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a gente foi criando uma capacidade de mobilização e articulação entre os agricultores e as agricultoras, construindo as redes, né, de mulheres, de jovens, no fortalecimento da agricultura familiar agroecológica, e isso permitiu com que a gente pudesse fazer as coisas acontecerem. Nesse momento, nós começamos a ter notícias de que produtores estavam em dificuldade, sobretudo produtores familiares. Por quê? Nós tivemos um fechamento dos restaurantes, tivemos fechamento dos hotéis, as feiras livres também fecharam em função de isolamento social e essas pessoas passaram a ter uma dificuldade maior. A Fundação, junto com o BNDES, principalmente, iniciativas do governo federal, à época, nós trabalhamos no fortalecimento dessa rede de produtores para que eles pudessem, sim, aplicar as melhores técnicas, para que eles se organizassem. Então, nós já tínhamos o conhecimento dessas redes. Hoje, essas redes já estão atuando em várias regiões do país. Então, nós tivemos a ideia de trabalhar com essas redes, com essas cooperativas, com esses arranjos, para que nós adquiríssemos os produtos dessas pessoas e esses produtos chegassem a quem estivesse mais precisando nesse momento, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade social.
esse projeto ele veio dinamizar essas redes que no momento de pandemia, né, não estavam paradas, mas estavam indo, né, um processo de dinamismo um pouco menor e visa a compra de alimentos dos agricultores familiares aqui do território da Borborema e a distribuição de cestas básicas, né, para 600 famílias aqui do território. No início, como a pandemia pegou a gente todos de surpresa, né, no início foi um choque, né? O fechamento das feiras, né? Muita produção, e a gente já estava sem expectativa. E foi uma porta que se abriu, né? E só veio fortalecer, não a mim, como as meninas, né? E como os outros agricultores que estavam com produção, né? Muita produção e a venda pouca, né? Então, isso valorizou muito o nosso trabalho e nossos produtos. E eu vejo, né, que eu acompanho também, né, junto com os meninos, quanto dificuldade os agricultores estavam, né, em venda com aqueles produtos, porque é muito produto, né? Principalmente de hortaliça, é muita coisa. Então, ia ter um desperdício muito grande. No próximo programa, vamos ver o que está sendo feito no sul da Bahia. E se os agricultores têm demonstrado que com organização e boa vontade é possível fazer mais, a gente mostra agora que com boas práticas dá para plantar e cultivar mais tipos de mandioca. A Embrapa criou o Dia de Campo e reuniu produtores e técnicos para aprender mais sobre essa raiz que tem crescido no gosto do consumidor. O Dia de Campo na Chácara Paraíso, em Teotônio Vilela, Alagoas, aconteceu seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde em relação à Covid-19. O número de participantes foi reduzido e o uso da máscara era obrigatório. Quem estava no evento queria saber um pouco mais sobre a mandioca. De obter novidades relacionadas à área da mandiocultura junto à Embrapa aqui na região e também, de certa forma, com essas novidades, conseguir um aumento da produtividade, que é o principal gargalo aqui da nossa região quanto à cultura da mandioca, e ver como está a cultura na região e a forma como ela vem se expandindo e as novidades que há para ser empregado no cultivo da mandioca. Conhecer as variedades da mandioca, qual delas a melhor, né? A melhor variedade. Aqui tem vários agricultores, tem técnico, tem reportagem. E estamos aqui com a galera que trabalha com o produto mandioca. No Dia de Campo foram apresentados materiais com formato de raízes mais aceito pelo mercado, que tenham regularidade na produção, porte da planta diferenciado, produtividade alta e grande produção de amido. A tendência hoje é produção aliado à qualidade. O que é a qualidade? É o teor de amido, é o teor de goma que tem determinado material, determinada variedade de mandioca. Por que isso é importante? Porque quem trabalha com farinha, se eu tenho um teor de amido maior, ela vai me dar uma farinha de melhor sabor. E há uma preocupação muito grande com isso. Vocês sabem que, por exemplo, a farinha sergipana, ela tem uma marca muito boa. Por quê? Ela tem maior teor de amido e isso favorece o sabor. E a fecularia é o produto nobre, ela comercializa a goma, o amido. Então, quanto maior o amido, maior a rentabilidade econômica do grupo. Por causa do avanço no setor agrícola, novos métodos de manejo de solo e de materiais estão sendo cada vez mais usados, visando a melhoria da qualidade e produtividade das raízes. Durante o Dia de Campo, também foi calculada a estimativa de produção das variedades Pretinha e Caravela. A Pretinha rendeu 22 toneladas por hectare, enquanto a Caravela rendeu 25. Duas variedades que são justamente as mais difundidas aqui. E testando, vendo o comportamento delas com relação à produtividade de raízes, tá? Mas vendo aí tanto o controle químico como o controle em termos de densidade de plantio. Nós acabamos de aprender com a produção da mandioca e agora vamos acompanhar a preparação de uma alimentação alternativa para as abelhas. Em algumas épocas do ano, com a diminuição da quantidade de flores, diminui a oferta de néctar e as abelhas produzem menos mel. Para que elas continuem a produção normal, existe uma receita. Vamos conferir? Para produzir seu alimento, as abelhas coletam néctar e pólen das flores.
Mas em algumas épocas do ano, como no período de seca no Nordeste, as flores diminuem, as colônias de abelhas ficam fracas e elas podem até abandonar as colmeias por falta de alimento. Para garantir que as abelhas sobrevivam à escassez de alimento, uma das alternativas é oferecer um substituto ao néctar, como o xarope de água, limão e açúcar, pelo menos até o início da nova florada. Nesse vídeo, você vai acompanhar a produção desse xarope com limão, ingrediente que ajuda a conservá-lo por mais tempo. Para preparar essa receita, vamos primeiro separar o material. Uma panela grande, suficiente para mais de 5 litros d'água, 5 litros de água, 5 quilos de açúcar e suco de 4 limões ou 3/4 de uma xícara de café. Agora, leve ao fogo a água e acrescente o açúcar. Mexa levemente até que o açúcar dissolva. Logo que a mistura ferver, coloque o suco de limão e dê mais uma mexida. Deixe ferver por cerca de 25 minutos. Depois disso, você percebe que o xarope fica com uma cor dourada. Apague o fogo e deixe esfriar. Depois, é só colocar em garrafas de plástico, levar para o apiário, preparar os alimentadores e colocá-los nas colmeias. Esse cuidado vai garantir que as suas abelhas se mantenham alimentadas e com muita energia para o trabalho na colmeia. E o que é melhor, continuarem produzindo mel. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!